Napoleon Hill dedicou mais de 2 décadas de sua vida a uma missão extraordinária: descobrir o que diferenciava as pessoas comuns daquelas que se tornavam milionárias, líderes de nações ou inovadores que mudaram a história. A pedido de Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo na época, Hill entrevistou mais de 500 indivíduos de sucesso, incluindo Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt e muitos outros. O resultado dessa investigação não foi apenas um livro, mas uma filosofia completa de vida. Em Pense e Enriqueça, publicado em 1937, Hill revelou que riqueza não é fruto de sorte, herança ou acaso, mas da aplicação consciente de princípios universais, que qualquer pessoa pode aprender e praticar. Ele organizou esses princípios em 13 passos. E, embora sejam conhecidos como passos para a riqueza, é importante destacar que Hill entendia a riqueza em um sentido amplo. Não apenas dinheiro, mas também paz de espírito, bons relacionamentos, propósito espiritual e realização pessoal. Nesta primeira parte, vamos conhecer o pano de fundo dessa filosofia e mergulhar nos 2 primeiros passos: desejo ardente e fé inabalável, a base de todo o sistema. O contexto histórico e a descoberta de Hill quando Hill iniciou sua pesquisa. O mundo enfrentava períodos de grandes transformações: a Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial e, mais tarde, a Grande Depressão. Milhões de pessoas viviam em pobreza, enquanto alguns poucos se tornavam extraordinariamente ricos. A pergunta que movia Hill era simples: o que essas pessoas fazem de diferente? A resposta que encontrou foi surpreendente. Não eram apenas habilidades técnicas ou inteligência acima da média. O segredo estava em como pensavam e organizavam suas crenças. Hill percebeu que os homens e mulheres de sucesso tinham desenvolvido uma mentalidade que os colocava em sintonia com oportunidades e os mantinha firmes em seus objetivos, mesmo diante das adversidades. Esse foi o nascimento dos 13 passos para a riqueza e o sucesso. Passo 1. Desejo ardente. Hill abre sua lista com um princípio inegociável. O desejo ardente é o ponto de partida de toda conquista. Ele não fala de um desejo comum, daqueles que desaparecem após alguns dias. Trata-se de uma fome interna, uma chama que consome a mente e o coração, capaz de manter a pessoa em movimento por anos, mesmo quando os resultados parecem distantes. A diferença entre sonho e desejo. Ardente 1. Sonho é algo que gostaríamos de ter se fosse fácil ou conveniente. Um desejo ardente é algo que decidimos conquistar, mesmo que custe esforço, sacrifícios e persistência. É como a diferença entre alguém que diz, seria bom enriquecer um dia, e alguém que declara, eu vou alcançar 1 milhão em 5 anos, e nada me fará desistir. Clareza é poder para transformar desejo em força criadora. Hill recomendava definir metas específicas. Ele orientava, decida quanto dinheiro deseja. Determine o prazo exato para conquistá-lo. Estabeleça o que dará em troca: trabalho, serviços, conhecimento. Crie um plano claro de ação. Escreva uma declaração resumida. Leia em voz alta 2 vezes por dia, com emoção. Esse processo transforma o desejo em uma ordem mental, repetida, até que o subconsciente aceite como verdade. Exemplo real. Henry Ford tinha um desejo aparentemente impossível: colocar um carro na garagem de cada família americana. Enquanto os especialistas diziam que era impraticável, ele cultivava esse desejo ardente todos os dias. O resultado foi a revolução da indústria automobilística. Exercício prático. Pegue papel e caneta agora e escreva: quanto você deseja conquistar financeiramente? Em quanto tempo? O que está disposto a fazer em troca? Leia essa declaração em voz alta todos os dias pela manhã e antes de dormir. Passo 2. Fé inabalável. Desejo sozinho não é suficiente. Para se tornar realidade, ele precisa ser acompanhado por fé. Hill descreve a fé como um estado mental que pode ser induzido e reforçado por meio da repetição de pensamentos e afirmações. Não se trata de sorte,
mas de programar a mente subconsciente para acreditar na vitória antes que ela aconteça. Fé como ponte entre invisível e visível. A fé funciona como uma ponte. Conecta aquilo que ainda não existe no mundo físico com a certeza interior de que já está a caminho. A Bíblia descreve em Hebreus 11:1: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Hill, de forma prática, mostrou como aplicar isso à vida financeira e pessoal, como cultivar a fé a afirmações diárias, repetir frases que reforçam a crença, visualização, imaginar a meta já realizada, sentindo gratidão, autossugestão, ler sua declaração de riqueza com emoção até que a mente aceite como verdade. Exemplo real: Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Qualquer outra pessoa teria desistido, mas sua fé inabalável o mantinha tentando, acreditando que cada fracasso era apenas um degrau rumo ao sucesso. Exercício prático: crie 3 frases de fé relacionadas à sua meta. Por exemplo, minha mente atrai riqueza todos os dias. Eu tenho certeza de que vou alcançar minha meta financeira. Deus guia meus passos e abre meus caminhos para a prosperidade. Repita essas frases diariamente, de preferência em frente ao espelho, olhando nos próprios olhos. A base dos 13 passos, esses 2 primeiros princípios, desejo ardente e fé inabalável, são a fundação sobre a qual todos os outros serão construídos. Sem eles, nenhum planejamento ou técnica se sustenta. Desejo é o combustível. Fé é a energia que mantém o motor ligado até que a jornada termine e fica comigo até o final. Porque nas próximas partes, vamos explorar os demais passos: autossugestão, conhecimento especializado, imaginação criadora e planejamento organizado. Juntos, eles formam a estrada para a riqueza e o sucesso que Napoleon Hill revelou ao mundo. Passo 3. Autossugestão. Hill afirmava que a mente subconsciente é como um solo fértil. Ela vai produzir qualquer coisa que for plantada repetidamente, seja positiva ou negativa. A autossugestão é o processo de plantar pensamentos intencionais para moldar crenças e comportamentos. Como funciona a autossugestão? Cada vez que você repete uma afirmação, visualização ou oração, está reforçando uma ideia no subconsciente. Com o tempo, essa ideia se transforma em convicção. A convicção guia suas emoções e ações, e suas ações produzem resultados. Hill dizia: se você repete uma mentira vezes suficientes, ela se torna verdade para a mente subconsciente. Por isso é vital alimentar a mente com declarações positivas e metas claras. Exemplo real: Muhammad Ali, o lendário boxeador, dizia constantemente: eu sou o maior. Ele repetia essa frase antes mesmo de conquistar títulos. Era autossugestão pura. Com o tempo, sua mente aceitou como verdade e ele agiu de acordo até se tornar o maior. Exercício prático: escreva 5 frases curtas relacionadas ao seu objetivo financeiro. Repita-as em voz alta ao acordar e antes de dormir. Visualize a cena como se já tivesse conquistado. Sinta gratidão antecipada. Essa prática molda seu subconsciente e cria a certeza interna necessária para agir. Passo 4. Conhecimento especializado. Hill fazia uma distinção importante. Conhecimento geral não enriquece ninguém. O que gera riqueza é conhecimento especializado, aplicado de forma prática. A diferença: conhecimento geral, amplo, mas superficial. História, geografia, cultura geral. Conhecimento especializado, específico, útil para resolver problemas, criar soluções e gerar valor. Hill não dizia que todos precisam ser especialistas em tudo. Pelo contrário, você pode se associar a pessoas que tenham o conhecimento que falta em você. O importante é organizar esse conhecimento e aplicá-lo para alcançar seu objetivo. Exemplo real: Henry Ford não tinha formação avançada, mas reuniu ao seu redor engenheiros e especialistas que dominavam as áreas técnicas necessárias
para construir seus carros. Seu poder estava em saber usar o conhecimento certo, na hora certa, com as pessoas certas. Exercício prático. Pergunte-se: qual conhecimento eu preciso adquirir ou organizar para alcançar minha meta? Liste 3 áreas em que precisa se aprofundar. Busque livros, cursos, mentores ou parceiros que possam fornecer esse conhecimento. Coloque em prática imediatamente, nem que seja em pequena escala. Passo 5. Imaginação. Criadora Hill afirmava: tudo o que o homem cria ou adquire começa sob a forma de desejo, e o desejo é transformado em realidade através da imaginação. A imaginação é o laboratório da mente, onde desejos e pensamentos se transformam em ideias práticas. 2 tipos de imaginação. Imaginação sintética. Combina ideias já existentes de novas formas. Imaginação criadora. Conecta a mente a uma fonte infinita de inspiração, muitas vezes chamada de inteligência infinita ou inspiração divina. Ambas são ferramentas poderosas. A imaginação sintética nos ajuda a inovar com o que já existe. A criadora nos conecta a ideias novas, revolucionárias, que mudam o mundo. Exemplo: Real Edison visualizou a lâmpada elétrica em funcionamento, muito antes de torná-la realidade. Steve Jobs visualizava o computador pessoal em cada casa quando parecia impossível. Esses homens usaram imaginação criadora para enxergar o que ainda não existia. Exercício prático. Reserve 15 minutos diários para pensar apenas em soluções criativas para seu objetivo. Pergunte-se: como posso tornar essa meta possível? Anote todas as ideias, mesmo as mais ousadas. Treine sua mente a criar sem julgamentos. A ponte entre mente e ação, autossugestão, conhecimento especializado e imaginação formam um triângulo poderoso. Autossugestão programa sua mente para acreditar. O conhecimento especializado fornece os meios práticos. A imaginação cria os caminhos que antes não existiam. Esses 3 passos mostram que enriquecer não é apenas questão de trabalhar duro, mas de pensar com clareza, aprender continuamente e criar soluções novas. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, aproveite agora e deixe o like neste vídeo e se inscreva no canal. Assim, você garante que não perde os próximos passos dessa série poderosa, baseada em Napoleon Hill. Na próxima parte, vamos mergulhar nos próximos princípios: planejamento organizado, decisão e persistência, os pilares da ação que sustentam qualquer jornada rumo à riqueza. Passo 6. Planejamento. Organizado, desejo sem plano é apenas sonho. Hill observou que todos os grandes realizadores tinham algo em comum. Eles organizavam seus pensamentos em planos práticos de ação e começavam a agir imediatamente. Porque planejamento é essencial. Um objetivo claro precisa ser quebrado em etapas menores. O plano serve como guia, mas não precisa ser perfeito desde o início. O ato de planejar já cria disciplina mental e foco. O erro mais comum: muitas pessoas esperam o plano perfeito para começar. Hill alertava: isso é um erro. O mais importante é começar com o que você tem e ir ajustando no caminho. Exemplo: Real Henry Ford não esperou ter todos os recursos antes de iniciar sua produção. Ele começou pequeno, com falhas, mas ajustava continuamente. Seu planejamento era dinâmico, vivo, adaptado às circunstâncias. Exercício prático. Pegue sua meta definida no passo 1. Divida-a em etapas trimestrais, mensais e semanais. Defina pelo menos uma ação que você pode iniciar hoje. Revise e ajuste seu plano a cada 30 dias. Passo 7. Decisão. Hill descobriu que uma das maiores diferenças entre vencedores e perdedores está na capacidade de tomar decisões rápidas e firmes. Pessoas de sucesso decidem rápido e mudam devagar quando necessário. Pessoas fracassadas demoram a decidir e mudam de opinião constantemente.
O poder da decisão decidir é cortar outras opções. É declarar: este é o meu caminho e vou segui-lo. A indecisão alimenta o medo e destrói a confiança, o medo da opinião. A Leah Hill observou que muitas pessoas falham porque se preocupam demais com o que os outros vão pensar. A indecisão nasce desse medo. Os milionários, por outro lado, decidem baseados em sua visão, não na aprovação externa. Exemplo, Real Thomas Edison tomou a decisão de criar a lâmpada elétrica quando todos o chamavam de louco. Ele não esperou que os outros acreditassem. Sua decisão era suficiente para sustentar sua persistência. Exercício prático: liste 3 decisões que você vem adiando. Escolha uma e decida agora. Sem voltar atrás, treine tomar decisões rápidas em coisas simples, como o que comer ou qual caminho seguir. Isso fortalece sua mente para decisões maiores. Passo 8. Persistência. Hill foi categórico. Sem persistência, nenhum desejo, por mais forte que seja, pode ser transformado em sucesso. A persistência é a habilidade de continuar avançando, mesmo quando não há resultados visíveis. É resistir às críticas, aos fracassos temporários e às dificuldades inevitáveis. Persistência X. Insistência. Persistência é continuar com fé, ajustando estratégias, até conquistar. Insistência cega é repetir os mesmos erros sem aprender. A diferença está na sabedoria de adaptar o caminho sem abandonar o destino. Porque a persistência é rara, a maioria desiste cedo demais, esperando resultados imediatos. Outros se deixam abater por críticas ou pequenos fracassos. Poucos têm a disciplina mental para sustentar o esforço diário por anos. Exemplo: Real Edison tentou mais de 1000 vezes antes da lâmpada. Walt Disney foi rejeitado dezenas de vezes antes de construir seu império. Steve Jobs foi demitido da própria empresa antes de voltar e transformar a Apple. Todos eles tinham algo em comum: persistência inabalável. Exercício prático. Escolha um hábito simples que pode sustentar por 30 dias. Ler, economizar, treinar. Marque em um calendário cada dia cumprido. Esse treino cria resiliência mental para metas maiores. O trio da ação: esses 3 passos: planejamento, decisão e persistência, são o que Hill chamava de trio da ação. O planejamento organiza, a decisão inicia, a persistência sustenta até o fim. Juntos, eles separam os que sonham dos que realizam. Agora eu quero saber de você. Qual desses 3 passos você sente que mais precisa desenvolver hoje? Planejamento, decisão ou persistência? Escreva aqui nos comentários e compartilhe sua resposta. Isso vai inspirar outras pessoas a também refletirem sobre sua própria jornada. Passo 9. O poder do Mastermind. Hill acreditava que 2 ou mais mentes alinhadas em harmonia criam uma força maior do que a soma das partes. Ele chamou isso de Mastermind. O que é o Mastermind? Um grupo de pessoas com objetivos semelhantes que se unem para apoiar, compartilhar ideias e multiplicar resultados. Quando 2 ou mais mentes se encontram em sintonia, surge uma terceira mente invisível, mais poderosa que cada uma individualmente. O valor do Mastermind fornece novos pontos de vista, gera apoio emocional e motivação. Cria uma rede de contatos e oportunidades. Aumenta a responsabilidade e a disciplina. Exemplo: Real Andrew Carnegie, mentor de Hill, atribuiu sua fortuna à formação de um mastermind de mais de 50 homens inteligentes e comprometidos que o ajudaram a organizar e expandir sua indústria. Exercício prático. Identifique 2 ou 3 pessoas que compartilhem valores e objetivos parecidos. Marquem encontros semanais ou quinzenais. Compartilhem planos, desafios e compromissos. Lembrem-se, a energia coletiva fortalece a fé individual. Passo 10. O mistério do subconsciente. Hill dizia que o subconsciente é o elo entre a mente consciente, a mente criadora e a inteligência infinita. É nele que os pensamentos repetidos, carregados de emoção, se fixam e moldam comportamentos.
Como o subconsciente funciona, ele não distingue o real do imaginado. Aceita como verdade aquilo que é repetido com emoção. Atua 24 horas por dia, organizando percepções e atraindo oportunidades coerentes com o que você acredita. O subconsciente e a espiritualidade a que Hill se aproximava do campo espiritual. Ele acreditava que o subconsciente era a porta pela qual nos conectamos com Deus ou com a inteligência infinita. Por isso, alertava para a importância de vigiar os pensamentos, pois tudo o que é alimentado nele se torna realidade. Exemplo: Real Edison visualizava suas invenções no subconsciente antes de testá-las fisicamente. Atletas de elite usam visualização para programar o subconsciente e melhorar desempenho. Exercício prático. Antes de dormir, leia sua declaração de metas. Visualize vividamente sua realização. Deixe que o subconsciente trabalhe enquanto você dorme. Passo 11. O poder do cérebro Hill foi além ao afirmar que o cérebro humano é uma estação de transmissão e recepção de pensamentos. Assim como um rádio, ele emite vibrações e também capta ideias e inspirações do ambiente e de outras mentes. O cérebro, como estação de frequência, pensamentos são energia. Cada pensamento vibra em uma frequência específica. Quando você se concentra em riqueza e abundância, seu cérebro emite sinais que atraem circunstâncias semelhantes. Conexão com outras mentes. O cérebro é capaz de captar ideias e inspirações de outras pessoas, mesmo à distância, quando está em sintonia. Esse princípio se conecta com o poder do Mastermind. Dimensão espiritual Hill acreditava que quando a mente está em estado de fé e desejo ardente, o cérebro se abre para receber ideias da inteligência infinita. Muitos chamam isso de inspiração divina. Exemplo real: Nikola Tesla dizia que suas ideias vinham em flashes, como se fossem transmitidas de outra dimensão. Ele apenas captava e materializava. Exercício prático. Pratique momentos de silêncio e meditação diária. Use esses momentos para abrir sua mente e captar novas ideias. Tenha sempre um caderno à mão para registrar insights. O poder invisível da mente. Esses 3 passos, Mastermind, subconsciente e cérebro, mostram que o sucesso não depende apenas de trabalho duro, mas da forma como usamos nosso poder mental e espiritual. O Mastermind conecta você a outras mentes. O subconsciente conecta você a si mesmo. O cérebro conecta você ao mundo e à inteligência infinita. Juntos, eles formam uma rede invisível de poder criador. Agora eu quero ouvir você. Qual desses 3 passos você sente que precisa desenvolver mais? Criar um Mastermind, treinar seu subconsciente ou fortalecer o poder do seu cérebro? Escreva sua resposta nos comentários, porque sua decisão pode inspirar outras pessoas a também ativarem esse poder invisível da mente. Passo 12. A transmutação da energia sexual. Hill escreveu algo ousado para sua época. A energia sexual é a mais poderosa de todas as energias do ser humano. Quando devidamente transmutada, ela pode ser o maior impulso criador para a realização. O que é a transmutação sexual? Não significa reprimir ou negar a sexualidade. Significa canalizar essa energia criadora para objetivos mais elevados. A energia que normalmente seria gasta apenas em prazer físico pode ser convertida em motivação, inspiração, criatividade e força de vontade. Por que isso é poderoso? A energia sexual é uma das mais intensas emoções humanas. Quando associada à fé, amor e propósito, torna-se combustível para realizações extraordinárias. Muitos dos grandes líderes estudados por Hill tinham vidas marcadas por forte paixão, não apenas sexual, mas paixão direcionada a seus projetos. Exemplo real: grandes artistas, inventores e líderes usaram essa energia para criar obras imortais. Leonardo da Vinci canalizava sua paixão para a arte e a ciência.
Edison e Tesla também eram exemplos de homens que transformaram energia em criatividade sem limites. Exercício prático. Observe como gasta sua energia em distrações, excessos ou hábitos improdutivos. Redirecione conscientemente parte dessa energia para seu trabalho, estudos ou projetos criativos. Associe desejo sexual a visualizações de conquistas financeiras e pessoais. Passo 13. O sexto sentido Hill encerra seus passos com algo que ele chamava de o sexto sentido, definido como a porta para o templo da sabedoria. O que é o sexto sentido é a intuição aguçada, aquela voz interior que guia decisões sem explicações racionais. Surge quando todos os outros passos foram bem desenvolvidos. É o estado em que a mente consciente, o subconsciente e a inteligência infinita trabalham em harmonia. A dimensão espiritual do sexto sentido Hill admitia que esse passo era difícil de explicar em termos puramente racionais. Ele via o sexto sentido como um canal de comunicação com Deus, ou com a inteligência universal, pelo qual recebemos avisos, inspirações e orientações. Exemplo real, muitos líderes relatam ter tomado grandes decisões baseadas em intuição. Steve Jobs falava que a intuição é mais poderosa do que o intelecto. Thomas Edison dizia que suas invenções muitas vezes vinham em flashes repentinos, como se algo externo soprasse a ideia em sua mente. Exercício prático. Reserve momentos de silêncio. Meditação e oração diariamente. Aprenda a ouvir a si mesmo sem distrações. Anote ideias repentinas, sonhos marcantes e inspirações que surgirem. Confie mais na sua intuição. Ela é fruto de todo o conhecimento e fé já plantados em sua mente. A síntese dos 13 passos. Vamos recapitular os 13 passos de Napoleão. Hill, desejo, ardente fé. Inabalável autossugestão, conhecimento. Especializado, imaginação. Criadora, planejamento. Organizado, decisão, persistência. Poder do mastermind, o mistério do subconsciente. Poder do cérebro A, transmutação da energia. Sexual, sexto, sentido. Esses passos não são isolados. Formam um sistema completo. Desejo e fé são a base. Autossugestão, conhecimento e imaginação transformam metas em ideias. Planejamento, decisão e persistência transformam ideias em ação. Mastermind, subconsciente e cérebro conectam você a forças invisíveis. E, finalmente, transmutação sexual e sexto sentido elevam sua energia a um nível espiritual e criativo, conduzindo ao sucesso pleno. Conclusão inspiradora. A filosofia de Napoleão Hill é clara. Tudo começa na mente. Se você pensa em escassez, atrairá limitações. Se cultiva fé e desejo ardente, atrairá prosperidade. Se organiza planos e age com persistência, transformará pensamentos em riqueza. Mais do que dinheiro, essa jornada traz propósito, paz e realização. A riqueza é consequência de uma mente disciplinada, conectada ao espírito e guiada por princípios eternos. Se este conteúdo te inspirou, faça agora a sua parte. Inscreva-se no canal e junte-se à nossa comunidade que cresce a cada dia com os ensinamentos de Napoleão Hill. Deixe o seu like. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas. Comente aqui embaixo. Qual dos 13 passos você vai começar a aplicar hoje mesmo? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar sua mente para a prosperidade. Napoleão Hill nos deixou um legado eterno. Tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode conquistar. Agora a decisão está em suas mãos. Você pode apenas assistir a esse vídeo, ou pode aplicar esses princípios e mudar sua história. A riqueza começa na mente. A fé a sustenta. A ação a realiza. Os 13 passos estão diante de você. Cabe a você dar o primeiro passo.